João, irmãos. João, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no texto que tem virado para nós nos últimos 2 meses um texto de referência, onde a gente extrai daqui várias mensagens sobre a perspectiva da frutificação, dar frutos na vida, fruto espiritual, fruto material, fruto em todos os sentidos. E hoje eu quero abordar mais uma vez alguns versículos aqui desse texto. A ênfase vai ser no versículo 2 desse capítulo 15, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E eu quero falar sobre uma fé que frutifica, uma fé que dá resultado, uma fé que faz as coisas acontecerem em nós e a partir de nós. É assim que funciona. A fé e o fruto precisa existir em nós, para depois, a partir de nós, acontecer em outras pessoas ou nas circunstâncias ao nosso redor. Na verdade, irmãos, eu já antecipo o seguinte, que aquilo que está acontecendo em nós vai explodir ao nosso redor. Então, o que está dentro de nós vai encher o nosso entorno. Se houver abundância de alegria, de paz, de felicidade no nosso interior, então as pessoas e as situações e as circunstâncias ao nosso redor vão sendo dominadas por alegria, por paz, por coisas boas. Se houver o contrário disso no nosso interior, também o tumulto vai acontecer ao nosso redor. A frutificação, diga comigo, ela vem de dentro para fora. Então, o fruto nasce de dentro para fora, é assim que acontece. Não dá para mudar isso, precisa ser assim, é lei, tanto biológica como lei espiritual, e ninguém mexe com isso. Vamos lá, leitura primeiro, estamos em João 15, versículo 1. Um abraço a todo mundo que pela internet participa do culto também, que Deus abençoe sua vida. Quero salientar a ausência do pastor Ezequias e família, do presbítero Rediano e família, que estão de férias, e por isso não estão com a gente, estão viajando por aí, tá? Tendo um tempo de descanso. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, palavras de Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Podem sentar. Ricardo, você tomou minha água de coco? Cadê o Ricardo? Não, né? Que o copo está meio... Graças a Deus. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Então, o fruto é a mensagem central desse texto que nós lemos, que não conclui aqui, mas vai até o versículo 17. E tem sido a mensagem central nas últimas semanas. É a ideia predominante do que Jesus está falando com os discípulos, do que Jesus está falando com a gente. É a ideia predominante, o fruto. O fruto é o resultado que identifica o tipo da árvore. É evidente que eu mostro um fruto e você entende que aquele fruto veio de tal árvore. Uma pessoa que conhece o fruto jamais vai pegar o fruto, olhar e pensar que veio de outro tipo de árvore. Então o fruto é a identificação da árvore. Jesus está falando isso aqui.
sobre o fruto sendo a identificação da árvore. Em Mateus capítulo 7, no versículo 18, o Senhor Jesus também está falando sobre fruto. E ele diz que a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode, olha, não é uma questão de opção, é uma questão de possibilidade. Não pode produzir frutos bons. A árvore má, ela não pode, mesmo que ela queira, ela não consegue produzir um fruto bom. A árvore boa, ainda que ela tente produzir um fruto mau, ela não consegue, porque o fruto é externalizar a essência. Então, o que é a árvore vai se manifestar no fruto dela. É lógico que Jesus não está interessado em agricultura e nem interessado em laranja quando ele fala sobre isso. Ele está falando com pessoas, ele está falando sobre a vida das pessoas. Então ele está fazendo o que aqui? Uma comparação. Ele está tentando mostrar, através dessa situação da árvore, que se mostra através do fruto que ela dá, a nossa vida, que se mostra através do que nós fazemos. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que as nossas ações são o fruto do que nós somos. O fruto é o resultado do que nós somos. O fruto é o que nós fazemos. É o que nós realizamos. O que fazemos identifica o que nós somos. Mostra o que nós somos. Eu mostro a laranja, você pensa, veio de uma laranjeira. Então mostrou um certo fruto, veio do quê? De uma pessoa boa ou de uma pessoa má, conforme a qualidade desse fruto. Então o fruto é o nosso comportamento. O fruto é a nossa atitude. Nós não somos o que falamos. Nós não somos o que falamos. Eu vivo falando aqui que eu sou lindo. Mas é só brincadeira. Hã? Espera aí, Deus está falando aqui, irmãos. O Espírito Santo desceu em alguém e disse assim, é lindo mesmo. Nós não somos o que nós falamos. Eu sou bonitão, eu sou famoso, eu sou isso, eu sou bacana. Não somos. E não somos o que os outros falam da gente. Não somos o que os outros falam da gente. Se você pensar que você é o que sua mãe fala de você, você vai viver no mundo de Bob. Sua mãe não vê defeito em você. E se ela vê algum, ela quer exclusividade para falar. Ninguém pode falar, só ela. Então nós não somos o que o nosso inimigo vê na gente. Aquela pessoa que não gosta da gente por algum motivo. Aquela pessoa que por alguma razão, não importa qual, ela tem uma aversão com a gente. Nós não somos o que ela fala. Então nós não somos nem o que nós falamos e não somos o que as pessoas falam ao nosso respeito. Nós não somos o que conhecemos. Nós não somos as informações que temos. As informações que temos não nos fazem. Desculpe. A tosse me acompanha sempre. Tem gente que acredita que porque conhece determinadas coisas é aquilo. Não é. A gente pode conhecer, um camarada pode estudar, por exemplo, marcenaria. E ele tem todas as informações como funciona um parafuso ao penetrar numa madeira, de como que é o processo, ter toda a ciência, ter toda a explicação disso. Isso não faz dele um marceneiro. Concordam comigo? Ele pode estudar marcenaria, ou um médico pode estudar medicina, não importa o que, 10 anos, 20 anos, pode conhecer tudo a respeito daquilo.
Mas aquele médico não é médico porque ele conhece, ele não é marceneiro, aquela pessoa porque conhece. Não somos o que conhecemos, somos o que fazemos. Somos a nossa realização. Um homem pode fazer um seminário, estudar teologia, 5 anos, se graduar e fazer até pós em teologia, bacharelado. Mas ele não é isso. Ele não é um profundo conhecedor ou pregador da palavra, porque ele conhece. Nós somos o que nós fazemos, o fruto mostra o que nós somos. Não somos o que representamos ser. Isso é a pior maneira de tentar ser alguma coisa. É representar ser alguma coisa. Sob esse tipo de gente, Jesus tem um olhar de abominação. Os fariseus, ele chamou eles de hipócritas, de sepulcros caiados. O apóstolo Pedro fala que aquelas pessoas que não dão os bons frutos, elas são como em plena época de chuvas, nuvens sem a água, que não servem para nada. Fala que são rochas submersas. Paulo diz que essas pessoas atrapalham as nossas festas de amor. São pessoas que representam ser o que não são. Elas acham que porque elas falam igual, ou têm gestos iguais, ou têm, sei lá, o conhecimento, elas são, não são. Vamos dizer assim, nós somos o que nós fazemos. Isso que nós somos. É isso que Jesus está dizendo. Vamos olhar o bom fruto e a árvore boa. Eu vou falar pouco tempo, eu prometo para vocês que a mensagem hoje não vai se prolongar muito. Eu prometo para vocês que vocês vão almoçar mais cedo hoje. Eu prometo para vocês que eu só vou falar 4 tópicos, mas eu preciso que vocês entendam que estamos em época de eleição. Nessa época, todo mundo promete tudo o que quiser. Mas eu prometo. Eu quero, junto com vocês, olhar o que Jesus fala em 4 tópicos sobre a árvore boa, que produz bons frutos. Para eu não ficar muito assim prolixo e me avançar muito, vocês vão fazendo um exercício para compreender que enquanto eu estou falando que a árvore boa é assim e o fruto bom é desse jeito, vocês vão fazendo a ligação de que a árvore má é o contrário do que eu estou falando, tudo bem? E o fruto mau é o contrário do que eu estou falando. Eu vou olhar na perspectiva positiva, o fruto bom. E vocês vão entender o que é o fruto bom e ao mesmo tempo vão ter um exercício para compreender o que é o fruto mau. É só ver o contrário daquilo. Vamos ver o que Jesus fala sobre o fruto bom nesse texto. Primeira coisa, o fruto bom é aquilo que glorifica a Deus. Pegaram? O fruto bom é aquilo que glorifica a Deus. João 15, no versículo 8, está escrito: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Fruto bom é aquilo que glorifica a Deus. Quando tudo, veja, um fruto, ele é amargo, ele é doce. Então, quando tudo que a gente faz está glorificando Deus. Tem um texto na Bíblia, me ajude aí, que os letrados na palavra, eu acho que é Tiago também, que ele diz que de uma mesma fonte não dá para jorrar água salgada e doce. A fonte jorra água salgada ou jorra água doce. Então não dá da mesma fonte ter os 2 tipos de água. Não dá para dizer, não, isso que eu faço glorifica a Deus, mas aquilo não glorifica a Deus. Eu faço isso e Deus se alegra, mas eu faço aquilo e Deus fica triste. Não,
O bom fruto glorifica a Deus. A árvore que dá bons frutos, tudo que faz é para o Senhor. Amém, irmãos? Tudo que faz é para a glória de Deus. Tudo que faz é para o louvor do Senhor. Tudo que faz é para envergonhar as obras das trevas, é para deixar Satanás confuso. Tudo que faz é para pôr os demônios em retirada. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz que tudo que fizermos, por palavras ou por obras, seja feito não para homens, mas seja feito para o Senhor. Então a pessoa boa, aplicando na nossa vida, é aquela pessoa que tudo que ela faz é para glorificar a Deus. Deus é glorificado quando a nossa motivação é evangelizar não crentes e edificar os nossos irmãos. Deus é glorificado quando cada ação que a gente tem, cada comportamento, ele tem um DNA. Ele tem uma origem. Qual é a origem? Eu quero fazer o que vai exaltar Deus. Eu quero fazer o que vai glorificar Deus. Eu quero fazer aquilo que vai dar orgulho em Deus, em me ter como filho dele. Eu quero fazer aquilo que vai fazer Deus dizer assim: valeu a pena Jesus morrer na cruz por esse camarada, por essa mulher. Eu quero fazer assim. Então, nasce da motivação, porque os irmãos sabem que o Senhor Jesus está mais interessado no nosso interior do que no nosso exterior. É amém isso daí que eu disse ou não é? Ele está mais interessado no interior. E essa linguagem interior é o campo da motivação. O Senhor prefere que alguém erre até, mas pensando que está fazendo o que é certo. Aquele que tem uma motivação certa, e ele acredita que o certo é tirar essa caixa daqui e pôr ela aqui. Ele acredita, ele tem a motivação de fazer o que é certo, mesmo que o melhor lugar para a caixa seja lá, mas ele tira de lá e põe aqui. Mas ele acredita do que aquela pessoa que tenha uma motivação errada naquilo que faz. Então Deus é glorificado quando a nossa motivação é fazer o que mais está no coração dele. O não salvo seja salvo, e o crente cresça espiritualmente, seja formatado à imagem de Cristo. Aí Deus está sendo glorificado. Deus é glorificado quando o nosso comportamento ele é pautado por um testemunho no mundo e por um serviço na igreja. Deus é glorificado quando nós estamos no escritório, na fábrica, na negociação, dentro da nossa casa, no clube, qualquer lugar, em férias ou em trabalho, não importa. Mas Deus é glorificado quando o nosso comportamento está sempre olhando para o próximo, está sempre olhando o que aquilo vai resultar em favor, em benefício para o evangelho ou não. Quando o que a gente faz não está pensando no nosso interesse, no nosso desejo, no que nós gostamos ou queremos, mas o que a gente faz, a gente está pensando em Deus, na glória de Deus, no louvor de Deus, em que Deus se sinta cada vez mais Deus na nossa vida. Então Deus é glorificado quando a gente está no mundo fazendo isso. Quando a gente sai do mundo e vem para a igreja, e a gente passa tão pouco tempo na igreja, seja no culto ou nos ministérios, aqueles que mais se dedicam no ministério, eles se dedicam no máximo na igreja, ministério, 8, 10 horas na semana. Aqueles que mais se dedicam no ministério, eles se dedicam, vamos exagerar, 15 horas na semana, vamos ser loucos e dizer 20 horas na semana. Quantas horas tem uma semana? 144 horas. E aquele crente mais fanático, mais dedicado, rato de igreja, que está em tudo quanto aparece na igreja de ministério, vamos dizer que ele exageradamente, ele gasta na semana 20 horas na igreja. E ainda gasta 124 horas na semana com ele, com a família, seja trabalho, seja descanso, seja lazer, não importa.
Deus é glorificado quando essas 20 horas, ou essas 8 horas, ou essas 3 horas, ou essas 2 horas, ou essas 5 horas na semana eu estou dizendo, gente. A pessoa que usa essa hora para servir no ministério, está pensando, eu vou ajudar pessoas a crescerem, eu vou ajudar pessoas a viverem com Deus, eu vou ajudar pessoas a serem mais espirituais, eu vou ajudar pessoas. Deus é glorificado nisso. A motivação é essa. E o comportamento é esse. Deus é glorificado quando o propósito de vida é o reino dele na terra e a igreja dele na terra. No objetivo de ver o reino dele crescer na terra e a igreja dele crescer na terra. Deus é glorificado quando a motivação é essa. São coisas diferentes, reino de Deus e a igreja na terra. O reino de Deus é a junção de todos aqueles que servem ao Senhor envolvidos por valores espirituais. Romanos, capítulo 14, versículo 17, é um texto que eu tenho de cor há muitos anos, está sempre na minha mente, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então Deus é glorificado quando alguém quer que valores espirituais cresçam na terra. Quando alguém está trabalhando, não pela comida e pela bebida, mas está trabalhando para a paz, para a alegria, para a honestidade, para a integridade, para a justiça. Deus é glorificado quando alguém quer que o reino cresça. A igreja já tem comida e bebida, e não tem lugar até que tem mais comida e bebida aqui na igreja. Você já viu como o crente, quando se reúne, come? Você já reparou? Olha, irmãos, se um dia vocês participarem de uma convenção de pastores, vocês vão ver o que é remover montanhas. Vocês vão ver na prática. Na hora das refeições, aquelas montanhas desaparecendo da frente dos pastores. Oh, gente que come, porque na igreja tem comida e bebida. A igreja é uma materialização do reino. Mas não só nos seus aspectos de valores. Porque os valores são coisas abstratas, do ar, alegria, paz, não são coisas palpáveis. A igreja tem essas coisas materializadas em comportamentos. E quem é que tem os comportamentos? As pessoas. E fala para o seu irmão, onde tem gente, fede. Ah, tem gente, fede. É só ter gente. Onde tem gente, quando eu digo fede, eu estou dizendo, tem expressões, tem situações, tem ou conflitos, ou realizações, ou projetos, ou coisas boas, ou coisas ruins, porque tem gente. É na igreja. É na igreja que está a missão, é na igreja que está o serviço, é na igreja que está o mandamento para ser obedecido. Deus é glorificado quando a motivação é ver o reino de Deus crescer na terra e é ver a igreja crescer. Aí Deus está sendo glorificado. Todo mundo comigo, gente? Segundo o aprendizado no texto, o fruto bom é aquele que é regado pela palavra de Deus. O fruto bom, ele está sendo cultivado pela palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O Senhor está dizendo para que a árvore boa produza bons frutos, ela precisa estar limpa, podada, cuidada. E Ele dá o caminho, agora na aplicação, não da árvore. A árvore, ela é cuidada, ela é regada com água. Mas nós, em nossos comportamentos, somos regados pela palavra. Então o DNA do nosso comportamento precisa ser a palavra de Deus. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O que ele está dizendo? Vocês vão ter condições de ter bons resultados na vida se a minha palavra estiver regando a vida de vocês.
dando vida para vocês, molhando vocês, alimentando vocês. É só assim que vocês vão conseguir. Instituto Life não sei o que, esqueci o nome, americano, pesquisou alguns anos atrás e chegou à conclusão que 68% dos crentes americanos, crentes evangélicos, não leem a Bíblia diariamente. Ou seja, árvores que não são regadas, árvores que não têm água regando elas, não vão dar bons frutos. Nós não precisamos sentir nada quando a gente lê a palavra de Deus. E não tem problema de ler a palavra de Deus com sono. E não tem problema de ler a palavra de Deus sem entender. Pensa comigo nessa analogia e comparação que o Senhor faz. Tem uma árvore, ela está aqui, e quem está jogando água nela, regando ela, está jogando, talvez está cansado, talvez está com sono, qualquer coisa, mas a água está caindo, está molhando e está gerando vida, não é assim? Não importa como é que chegou essa água, mas chegou. Então não importa como você está, como você sente, o que você quer. Mas quando está lendo, quando está estudando, quando está aqui no templo ouvindo com atenção, com interesse, a palavra de Deus, você está sendo regado. Agora, nós não podemos viver de um regar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 minutos por dia. Essa árvore vai secar. Ela vai deixar de ter condição de produzir fruto. Ela vai ficar suja. Porque Jesus fala, vocês estão sendo regados, estão ficando limpos pela palavra. O que se entende? Se não tiver a água, se não tiver a palavra, ele diz vai ficar limpo. O que é o contrário, o antônimo de ficar limpo? Sujo. Então se não tiver a palavra, vai ficar sujo. Não vai dar bom fruto. Vai secar, vai apodrecer. Então, o bom fruto é aquele que é regado pela palavra de Deus, ou seja, a pessoa, ela tem o comportamento dela movido por meio dos conceitos e dos valores da palavra de Deus, que ela está sempre em exposição a esses conceitos e valores. Por mim, irmão, eu fazia culto aqui na igreja todo dia, de manhã, tarde e à noite, e eu pregava em todos. Quando eu cansasse, eu chamava eles, que são mais cansados do que eu, para pregar de vez em quando. Mas tem gente para ouvir? Não tem, e nem dá para fazer. Você tem que trabalhar, não é? Tem que estudar, tem que cuidar da vida. Você também não quer que a gente fique enfiado aqui o tempo inteiro. Afinal de contas, tem que pescar lá fora. Então, o que tem que fazer? Tem que ler, tem que ficar na exposição da palavra, tem que pensar, tem que meditar, para poder dar bom fruto, senão não vai dar bom fruto. O fruto da árvore nasce e se desenvolve pelo contínuo regar de água. Os nossos comportamentos nascem e se desenvolvem pelo interesse, pela aplicação da palavra de Deus. Eu coloquei essas palavras na minha anotação assim como palavras fortes: interesse e aplicação. Não significa que porque eu estou aqui com um regador agora jogando, você está sendo molhado. Você é molhado na medida que você tem interesse. Tem pessoas que não têm, tem gente que nessa hora está longe, tem gente no WhatsApp essa hora, tem gente olhando outras coisas, pensando em outras coisas, raciocinando outra, a água está batendo do lado, nem respingando está. Não vai acontecer nada na vida dessa pessoa. Porque tem que ter interesse. A Bíblia fala dos cristãos da cidade de Bereia. E o apóstolo Paulo fala, os irmãos lá de Bereia são nobres, gente rara, gente de valor, porque eles ouvem com interesse, depois vão pesquisar, depois vão ler, depois vão estudar, para ver se é aquilo mesmo. Isso é interesse, é disposição. Então esse regar da palavra
Ele acontece quando há disposição, quando há interesse da pessoa. E o interesse é confirmado pela prática. Estou muito interessado na palavra. A palavra vem nessa direção e requer uma atitude. Aquela pessoa que está interessada, está entendendo, está ouvindo, e requer dela um comportamento. Mas quando termina a palavra, que ela está lendo, ou que ela está ouvindo aqui no templo, ou que ela está ouvindo num áudio, ou na internet, não importa. Quando termina aquilo que ela teve interesse, ela fecha, liga um outro botão, vai para um outro mundo, faz outra coisa e acabou. Pronto, não adiantou nada. A água não limpou, porque não produziu. Lembrem que o Senhor falou para dar fruto, e não só para ter condição para dar fruto. Quando nós estamos sendo limpos pela palavra, nós estamos tendo condição para dar fruto. Mas o ser limpo pela palavra não é o fruto ainda. O fruto é o resultado. O fruto é aquilo que é produzido por estar limpo. Então requer ação, requer comportamento. E a palavra de Deus garante a qualidade no comportamento. Quando nós somos regados, nosso comportamento vai ter qualidade. Terceiro, fruto bom é produzido por árvores que não são autônomas. A leitura só do versículo indicado para isso, ou dos versículos, já é praticamente suficiente. Vou repetir. O fruto bom é produzido por árvores que não são autônomas. João 15, versículo 4, Jesus diz: permaneçam, olha aí, uma vez eu contei quantas vezes tem permanecer aqui nesse texto, eu não lembro agora, mas só nesse texto deve ter aí umas 10 vezes a palavra permanecer. Aí você faz esse exercício depois, você vai ver quanto que é dito permanecer. Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Só nesse versículo são 4 vezes. Não, 5 vezes. Não, 4 vezes. Permanecer. 4, só nesse versículo. A árvore autônoma, uma das maiores não, porque tem tanta besteira por aí, mas um dos maiores erros doutrinários é esse negócio de ser crente solto, que não está ligado, que não tem compromisso, que pode viver de qualquer jeito, que não deve satisfação para ninguém. Isso é uma mentira do inferno, gente. Não tem nenhuma conotação bíblica para poder dizer isso de uma forma coerente, racional, inteligente. Tudo na Bíblia indica, somos corpo, tem que estar ligado, devemos ter a correlação nos relacionamentos, a mutualidade, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, admoestar um ao outro, corrigir um ao outro, ensinar um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro. Essas coisas só se fazem em convivência, estando próximo, estando perto, permanecendo. Agora Jesus aqui fala da permanência com Ele, da convivência com Ele. Ele diz: não dá para ser autônomo, não dá para viver do seu jeito, fazendo o que você quer e dizer que está em mim. Porque quando Jesus se ajunta com uma pessoa, vai prevalecer o que ele pensa. Se você quer se ajuntar com Jesus, fazendo prevalecer o que você pensa, não vai dar certo. É o que ele quer. Se você quer fazer o que você quer, não vai dar certo. É o caminho que ele indicar. Se você quer fazer o teu caminho, não vai dar certo. Ninguém vai falar assim: vamos viajar, Jesus, vamos? Então eu vou dirigir, fica aí no banco de trás, Jesus, vai no carona. Quando a gente fala com Jesus, vamos viajar, ele já põe o cap de motorista. Vamos viajar, Jesus, tá bom, pode ir para trás, pode vir do lado, mas eu é que conduzo. É Ele que está conduzindo a tua vida, é Ele que está dirigindo, é Ele que está indicando o caminho, é Ele que está dizendo a direção. Se não, não tem relacionamento com Ele. Não existe. É impossível. Perceba uma coisa, o processo da frutificação precisa do quê? Ou seja, para nascer um fruto precisa do quê? Precisa de uma árvore, precisa de um galho, de um ramo, onde o fruto vai nascer.
Então tem o ramo, e o ramo de um lado ele está ligado numa árvore. Tira o ramo da árvore, coloca ele no chão, ele vai dar algum fruto? Ele tem que estar ligado na árvore. Da árvore é que vem a seiva, vem o líquido, vem a vitamina, vem o que precisa para aquele ramo ter vida. E se o ramo tem vida, o que ele vai produzir? O fruto. Então no processo é esse. Um ramo no meio, ligado a uma árvore, como consequência dá um fruto. Não é? Olha eu aqui, olha você. Fala assim para o irmão, você é o ramo. Você é um galho. Me ajuda aí. Fala para o senhor, você não é árvore não, viu, queridinho? Está pensando que vem de você, que é você que faz. Você não é árvore não. Você não é árvore não. Se você fizer as coisas por você, só vai sair besteira. Só besteira. Então, como galho, tem que estar ligado na árvore. Quem é a árvore? Jesus, através da sua palavra. Jesus e a palavra de Deus se confundem. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se fez carne. Então é ligado em Jesus por causa da palavra. Então aquele ramo ligado em Jesus por causa da palavra, é natural ele dar fruto bom. Ele não tem que se esforçar para isso. Ele não tem que treinar para isso. Naturalmente vai nascer o fruto bom. É esse que é o processo. Por isso que não dá para ser autônomo. Precisa estar ligado na videira, precisa estar ligado em Jesus. O versículo 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. É o que eu disse agora. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha lá, eu sou a árvore, vocês são o galho, que permanece na árvore, então vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Não pode fazer, não, pode fazer um monte de coisa. Tem um monte de gente que não tem Jesus, faz um monte de coisa. Faz besteira, faz coisas erradas, faz atos pecaminosos, faz maldades. Dá para fazer. Mas Jesus está falando no contexto de produzir bom fruto, vocês estão entendendo? Ele está falando, não podem fazer nada no contexto de produzir coisas boas, comportamentos bons. Sem mim não adianta. Não adianta encher a cabeça de filosofia, de ideias, de teorias, de conceitos, e querer com isso dar bom fruto. Não vai dar. Não vai dar. O máximo que consegue é fazer alguma coisa boa, mas que é obscurecida por tanta coisa ruim que faz. Porque está sem Jesus. Vocês não podem fazer nada sem mim. Então, o fruto identifica a qualidade de relacionamento, de comprometimento que a gente tem com Jesus. Ou seja, o fruto identifica a qualidade da árvore, ou do galho que está ligado à árvore. É o fruto que identifica. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 20, Jesus falando acerca dos falsos profetas. E quando você olha o contexto, você vê que ele fala de 3 coisas: falsos profetas, falsos irmãos, e ele faz uma analogia do joio com o trigo. Então o joio que cresce junto com o trigo. E ele falando desses 3 tipos de situações que identificam pessoas, falsos profetas, falsos cristãos e joio, ele diz assim no capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Dado, gente, a gente pode ir atrás daquilo que a gente ouve, a gente precisa conhecer quem está falando. Tem até coisas que tem gente que não presta e está falando que são boas. Jesus fala, então até segue essas coisas que está falando, se ela é boa. Mas se você não conseguir se aproximar da fonte, você não sabe qual é o tipo da água de verdade que está fluindo ali. Tem que se aproximar da fonte. Quarto, eu estou falando que eu vou ser rápido, já estou no quarto. Eu falei que eram quantos itens? 4. Fiz promessa, não fiz? Só que eu não falei o tamanho da conclusão. Eu estou no corpo da mensagem, gente. São 4. Então, quarto, o fruto bom produz valorização e dá significância ao ramo.
ali está, eu digitei errado, não é a árvore, é ao ramo, ao galho. Ao galho. Deu aquele gap na memória na hora que escrevi. Ao galho, tá? Esqueçam aquilo, a árvore. Coloquem aí, ao galho, ao ramo. Então, o fruto bom produz valorização. Então, valoriza o galho. Fruto bom faz com que o galho fique legal. Que o galho seja admirado por aqueles que gostam de fruto bom. E ao mesmo tempo o próprio galho se sente importante, significativo. O galho sente, eu sou útil. Olha lá, está comendo o meu fruto e está feliz. Olha como eu estou fazendo gente ficar contente, como eu estou fazendo gente crescer. Como eu estou ganhando almas na linguagem do início da mensagem. Como eu estou ajudando irmãos a serem mais espirituais. Se sente bem, se sente útil, se sente significante. Se sente com valor. Eu pego isso no versículo 7 desse capítulo. Onde Jesus diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O versículo 16, lá no fim, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim do quê? De que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Tem duas coisas em comum no versículo 7 e no versículo 16. É Jesus dizendo, você vai orar e vai ter resposta na sua oração. As orações respondidas são o fruto do fruto. Entenderam isso? Galhos ligados à árvore vão dar muito fruto. E esses galhos que dão fruto, eles vão pedir em orações, coisas a Deus. E Jesus afirma aqui duas vezes, vai ser feito, vai ser respondido, tudo que pedirem, Ele vai conceder, Ele vai fazer. É o fruto do fruto. E não tem nada mais gostoso do que ter oração respondida. Tem nada mais gostoso. Quando compramos essa propriedade, eu tinha constantes tempos de oração por provisão financeira, devido ao alto investimento e à nossa incapacidade de arcar com aquilo. E eu sempre orando, dizia, Deus provê a cada mês o recurso, abre situações, gera situações, para que o recurso chegue. Eu não posso manchar o teu nome, o nome da igreja, o meu nome, o nome dos irmãos, com uma prestação atrasada, com uma conta não paga, a vergonha junto à proprietária, o escândalo. Não posso fazer isso, Senhor. Prover recursos, que por maior, muita gente que está aqui está vivendo esse momento, porque viveu isso no dia a dia. 2 anos e meio, pagamos $500 mil sem ter recurso. Sem ter matematicamente lógica para fazer isso. Não tem nada mais gostoso. Como me dá hoje prazer de ter aquela oração respondida. Mas não é só aquela. Veja como todos nós temos prazer na resposta de oração. Estávamos orando pelo Levi, eu vi o ar de vocês, a felicidade e a alegria. Eu sei, é um bebê que foi curado, que coisa maravilhosa. Mas tem aquela alegria. Nós oramos e Deus respondeu a nossa oração. Mas também não tem coisa mais frustrante do que ficar orando e não acontecer nada. Você concorda comigo? Deus, não deixa chover hoje. Deus, manda a chuva, solte 40 graus, calor. Deus, abre porta, fecha tudo. Deus, fecha a porta, abre tudo. Quando acontece um abatimento na gente, não estou certo no que eu estou falando? A gente pede, não abre, a gente pede, não dá, não acontece, Deus não fala, Deus não responde, Deus não age. Irmão,
Oração respondida é fruto do fruto. Você vai achar muitas vezes na Bíblia, principalmente em Salmos, e em outras passagens, o autor, homens de Deus, dizendo: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então faz isso. Quando é que Deus acha graça em nós? É no fruto. É no fruto. É quando Ele olha e fala assim, o comportamento, a atitude daquela pessoa enche meu coração de alegria, me glorifica, faz o meu reino crescer, a minha igreja crescer. Aí achou graça aos olhos de Deus. E aí vem o fruto do fruto, que é a resposta da oração. Nossa espiritualidade se desenvolve e se torna significativa na medida em que nossas orações são respondidas. Quanto mais a gente tem oração respondida, a gente tem vontade de orar mais, a gente fica mais crente, a gente fica mais perto de Deus. Puxa, Deus respondeu, Deus fez aquilo que era impossível. Aí a gente vai ficando mais próximo, mais chegado, a gente começa a pensar, vale a pena, é verdade, eu tenho que orar mesmo, tenho que buscar o Senhor mesmo. E a nossa espiritualidade vai crescendo. E o contrário também é verdade. Quanto mais frustração, vai diminuindo o ímpeto espiritual, a vontade espiritual. Por quê? Fruto do fruto. Precisa dar fruto. Fruto bom. Somos revigorados e motivados a dar mais frutos quando nossas orações são respondidas. Uma coisa chama a outra. Uma resposta de oração vai fazer a gente dar mais fruto, e esse fruto que a gente deu em comportamento vai gerar fruto do fruto, e esse fruto do fruto vai dar na gente vontade de dar mais fruto ainda, e a gente dá mais um fruto, e esse fruto gera um outro fruto, que é uma resposta de oração, e isso faz a gente sentir mais alegria de ter bons comportamentos, e dar mais fruto, e vai acontecendo, vira um pomar completo. Nossa vida floresce e frutifica. Conclusão: a qualidade do fruto determina o presente e o futuro da árvore. É o fruto que determina o que vai acontecer no presente e no futuro do ramo, do galho, não é da árvore. A árvore é Jesus, Jesus não muda em nada. É do ramo. Isso aí, gente, obrigado. Do ramo. E esse erro foi meu, não é pessoal da tela não, fui eu digitando mesmo. Às vezes a mente cansa, né? Tanta coisa e às vezes cansa. É do ramo. Então, a qualidade do fruto determina o presente e o futuro do ramo, do galho. Nosso presente, nosso futuro. O capítulo 15, o versículo 2 diz assim: todo ramo. Percebam que aqui tem dois destinos, tá certo? E tem duas ações do agricultor e dois destinos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esses dois versículos têm uma aplicação para hoje e tem uma aplicação para a eternidade. Para agora e para depois, para essa vida e para a vida eterna. E não é forçar qualquer interpretação, ele literalmente joga nessa direção. Aqui diz que o agricultor, o jardineiro, ele vai olhar o fruto e vai decidir pelo fruto o que ele vai fazer. Ele encontrou um fruto mau, um fruto ruim, ele corta aquele galho. Não presta. O fruto é ruim. Arranca aquele galho, ele está ligado numa árvore errada, não é Jesus. A árvore ali não é Jesus. Porque quem estiver em Jesus necessariamente vai dar bons frutos. Ouviram isso? Eu quero ouvir um glória a Deus então. Vamos de novo, ensaiamos. Todo galho que está ligado na árvore que se chama Jesus, necessariamente vai dar bons frutos. Puxa, como vocês estão espirituais hoje, gente.
Não dá para estar em Jesus e dar fruto amargo, ruim, a ter comportamento ruim. Não dá. É porque está numa árvore errada. Não está em Jesus. Não vou agora tentar descobrir qual é essa árvore. Tem tanta árvore errada no jardim. Não sei qual. Mas está numa árvore errada. Aí o jardineiro olha ali o fruto e fala, esse fruto aqui é amargo, ele não presta. Está num galho que não está produzindo porque está numa árvore errada. Ele arranca a árvore, ele corta. E ele joga fora. Por quê? Está ocupando um lugar inutilmente. Podia estar naquela parte do terreno uma outra árvore boa. Mas está ali só ocupando espaço e não está produzindo coisa boa. O jardineiro fala, vou ficar perdendo essa parte do terreno aqui? Com essa árvore ruim? Corta. O versículo 2 diz, ele corta. O versículo 6 diz, ele lança fora. Ele joga fora. E aqui ainda diz outra coisa. Mas todo o que dá bom fruto, o que dá fruto, ele limpa, ele poda. Então o agricultor está olhando a árvore. Fruto bom? Vou limpar, vou cuidar. Vamos fazer a aplicação na nossa vida? Comportamentos maus? Corta. Lança fora. Deixa de ocupar espaço. Está atrapalhando. Está prejudicando. Fruto bom? Não, eu vou podar, eu vou cuidar. O que a gente quer que Deus cuide da vida da gente, não é? Dá fruto bom, tem comportamento bom. O jardineiro Deus, ele fala assim, não, essa árvore é preciosa. Esse espaço que ocupa no jardim é um espaço muito bem aproveitado. Eu vou cuidar para continuar dando bom fruto. Eu vou cuidar da vida, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar da pessoa, eu vou cuidar da necessidade, eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar de tudo na vida dessa pessoa. Aquele que dá bom fruto é precioso aos olhos do jardineiro, então ele vai cuidar. Somos cuidados ou cortados por Deus conforme nossos comportamentos. E isso acontece no presente, que eu falei para vocês, mas também acontece no futuro. Olha o Salmo, capítulo 1, o Salmo 1, Salmo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Aqui está falando de eternidade. O ímpio é o que tem comportamento ruim. Não prevalecerão na eternidade. Nem os pecadores na congregação dos justos. Agora está falando do presente. A gente tem um hábito, não está errado, é uma forma de dizer, fulano desviou. Não desviou. Ele deixou de dar bom fruto e foi jogado fora. Por quem? A igreja? Eu nunca jogo ninguém fora. A Bíblia diz que não é o pastor que joga fora, que não é a igreja que joga fora, é o agricultor. Versículo lá que a gente leu em João, olha lá, todo ramo, versículo 2, estando em mim não der fruto, ele o corta. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Salmo 1, 5 e 6 diz a mesma coisa. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quanto ao presente, quanto a essa vida, bons comportamentos nesse mundo atraem o cuidado de Deus, maus comportamentos nesse mundo atraem a ira de Deus. Bons comportamentos neste mundo atraem o cuidado de Deus. Deus se interessa pela pessoa, aprimora o caráter dela, limpa ela, aprimora o seu ser interior. Cada vez nós vamos ficando melhor para Deus, para a família, para a sociedade, para a igreja, porque Deus vai nos melhorando, nos aperfeiçoando, estamos dando bons frutos.
Agora aquele que dá mau fruto nesse mundo, a ira de Deus vem sobre essa pessoa, ela entregue a sua própria sorte. Agora não é Deus cuidando, ela se vire com a vida dela, ela resolva os seus problemas, ela que faça as coisas do seu jeito. O diabo olha, ele fica assistindo e fala: aquele lá está solto, aquele não está debaixo do cuidado de Deus, eu vou pisar, eu vou cirandar na vida dele, eu vou acabar com ele, eu vou destruir com ele. E ele não tem resistência, tirou toda a armadura de Deus da sua vida, e agora o diabo tem livre acesso. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. O diabo tem livre acesso, mas sobre você que está dando bons frutos, ainda que o diabo tente, ele não pode te tocar, ele não consegue te tocar. Jesus, falando de Pedro, fala assim: Pedro, o diabo chegou em mim e quis te cirandar, ou seja, ele quis dar a volta em você, cercar a tua vida, te dominar. Mas o Senhor diz: mas Pedro, fique tranquilo, eu não deixei. O diabo quer acabar com você, mas tem um Deus no céu dizendo: eu não deixei. Ricalabaxaia, creia nisso. Nossa parte é dar os bons frutos, creia nisso. Essa pessoa que foi lançado fora fica sujeita à sorte, ao maligno, fica solto, fica largado, e aí não adianta orar, não adianta. Eu vou orar, a oração não vai ter resposta, porque a oração é o fruto do fruto. Vamos responder para guardar? A resposta da oração é o quê? O fruto do fruto. E esse está dando fruto mau, então não adianta orar. A oração de caído que Deus recebe é aquela: me levanta, Senhor, me perdoa. É só essa oração. Não adianta orar, é só o coração contrito que Deus vai ouvir e ver. E essa pessoa começa a ficar deslocada nas coisas do reino. Não é mais o ambiente dela. Aquele que sentava aqui na primeira fileira, olhava para o pastor assim, sorrindo, feliz, ouvia, dava um glória a Deus de vez em quando, participava. Daqui a pouco, não é questão geográfica, não é porque está sentado lá atrás, mas uma situação espiritual. Começa a se afastar, já começa a não querer mais contato com os irmãos, antes queria estar junto, agora não quer mais, começa a ficar deslocado. É assim, é normal. Pensou um corintiano no meio da torcida do Palmeiras? Ele fica deslocado, além de ser morto. Mas ele fica deslocado. Na hora que o Palmeiras faz gol, todo mundo grita: gol! E ele fica... Na hora que o outro time faz gol, os Palmeiras falam: oh! E ele... Fica completamente fora de cultura, porque foi lançado fora. Se afasta de Deus, das coisas de Deus, das pessoas de Deus. Perde o senso de comunhão e de pertencimento. Não tem mais a alegria da comunhão. E não se sente mais do meio. Por causa do mau fruto. No tempo presente. E quanto à eternidade? Quanto à eternidade eu vou ler. Eu vou ler a palavra. Aplique tudo quanto à eternidade. Ouça. Prometo para vocês, não vou fazer um comentário. Eu vou ler 2 textos. E não vou fazer nenhum comentário. E aí terminou a minha mensagem. E vocês começam a cantar. Tá bom? 2 textos. Se estiver chegando no final, pode começar a cantar. Primeiro texto. Mateus 13. 24 a 30. Mas são textos grandes, tá? Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio?
Ele, porém, lhes respondeu. Um inimigo fez isso. O inimigo é que fez isso. Ah, que vontade de fazer um comentário, mas não vou fazer. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que nessa vida cresçam juntos até a colheita. E no dia da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Ser arrebatado, nós cantamos, que coisa linda, né? Agora, Mateus 25, 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita. Ai, que vontade de fazer um comentário. E os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram fruto, me deram de comer. Tive sede, vocês me deram fruto, me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês deram fruto, me hospedaram. Eu estava nu, e vocês deram frutos e me vestiram. Enfermo, e deram fruto e me visitaram. Estava preso, e deram fruto e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que deram fruto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês me deram um fruto amargo. Tive sede, vocês me deram um fruto podre. Sendo forasteiros, vocês deram um fruto ruim. Estando nu, o fruto de vocês não foi bom para me vestir. Achando-me enfermo e preso, vocês não se importaram em dar bons frutos. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer bons frutos a um destes meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos eu quero esse dia, você quer esse dia? Eu não tenho medo desse dia, você tem? É um fruto. Os justos. Os justos. Eu e você. Os justos. Aleluia. Os justos! Os justos! Não vão chorar mais.
não vai ter mais ranger de dentes e dor. Os justos irão, eles irão para a vida eterna.